Olá a todos, sou o professor Bruno Luiz e essa é mais uma videoaula da disciplina de História. Videoaula esta destinada aos alunos das turmas de sétimo ano do Colégio Santa Rita. Nessa nossa videoaula de número 17, vamos dar início ao capítulo 6, Estado Moderno, Absolutismo e Mercantilismo. Então, peguem seu livro, peguem seu caderno para alguma anotação e vamos lá. Como o título do capítulo já traz, vamos trabalhar aí alguns conceitos envolvendo tanto a questão social, mas principalmente a questão política da Europa. A formação dos estados modernos, dos reinos, né, que vão se tornar os países que conhecemos hoje da Europa, os principais países, os principais reinos. O que foi, como se caracterizou a chamada política absolutista, como o nome já diz, vem de absoluto, de todo, tudo. E também a economia mercantilista, o desenvolvimento econômico desses reinos europeus. Então, nesse capítulo 6, vamos ver como os reis foram ganhando cada vez mais poder ao longo dos séculos. Embora já se possa pensar que um rei por si só, ele já é todo poderoso, durante muitos séculos, os primeiros séculos da Idade Média, a primeira metade da Idade Média, os reis, eles tinham menos poder do que a gente pode imaginar, eram mais figuras quase que simbólicas e decorativas, onde quem de verdade detinha o poder era a nobreza do campo, a nobreza feudal, o senhor feudal, nas suas terras, no seu feudo, com o seu castelo, com a sua fortaleza. Quem de fato detinha o poder também era o clero, os membros da igreja, e onde os reis e imperadores muitas vezes tinham um poder bastante reduzido. Portanto, esse poder político, social da Europa era um poder descentralizado, né, espalhado aí em várias figuras de poder. Só que agora nós vamos ver o processo então de centralização do poder, de concentração do poder nas mãos dos reis. Como os reis conseguiram então ganhar cada vez mais poder e impor seu poder a todas as camadas da sociedade, desde o simples camponês e servo até mesmo aos nobres, burgueses e até mesmo os membros da igreja, do clero, certo? Então vamos acompanhar esse processo. Então, como de praxe, né, nós já iniciamos os nossos capítulos, o nosso slide, com uma imagem ali que simboliza a temática. Como nesse capítulo 6 nós vamos ver o processo aí de fortalecimento e de concentração de poder nas mãos dos reis, das monarquias, quando se pensa em um rei, em uma rainha, talvez o símbolo ali que nos vem à mente, né, o primeiro grande símbolo que representa o poder do rei, seja a coroa, o símbolo máximo do poder real. Por isso, então, essa belíssima coroa aí de ouro, né, simbolizando toda a ostentação, o poder que aquela figura tinha sobre todas as camadas sociais. Então, vamos lá iniciar o nosso conteúdo. Então, na página 129, a gente inicia de verdade o capítulo 6 com o tópico o fortalecimento do poder dos reis. Então, como já foi dito anteriormente, os reis ali nos primeiros séculos da Idade Média, eles não tinham tanto poder quanto possa se supor. Embora o rei fosse então essa figura simbólica, o topo da sociedade, ele, por todo um processo que vocês já conheceram anteriormente no sexto ano, aquele processo do início do feudalismo, da formação da sociedade feudal, do processo de sucerania e vassalagem, onde um nobre doava terras para o outro e um jurava fidelidade, proteção, né, um ao outro. Esse processo ele foi fragmentando, foi separando, despedaçando o poder. Então, quando um rei lá no início doava terra para um duque, né, esse duque depois doava terra para um barão, que doava terra para um conde, para um marquês e por aí vai. Esse processo político de um jurar fidelidade com o outro ia fragmentando, quebrando esse poder que antes estava na mão do rei e agora estava subdividido entre vários outros nobres. Então o rei, ao mesmo tempo que ele fazia muitas alianças, ao mesmo tempo ele ficava isolado. Os outros nobres iam ganhando cada vez mais poder com esse processo de sucerania e vassalagem. Só que agora nós temos aí o século XI, de novo, novamente o século XI. Assim como nós vimos, né, lá no capítulo 3. O século XI é esse período de virada na Idade Média. Ele marca ali a metade para o final do período medieval, a chamada Baixa Idade Média.
Então, do mesmo jeito que a gente viu no capítulo 3, que o século XI ele marca as inovações no campo, o crescimento da população, o crescimento das cidades, o surgimento de uma nova classe social, a burguesia, ele vem trazer também no âmbito político uma nova reformulação na estrutura de poder. Então, na Europa, a partir do século XI, ocorreu a formação de um novo grupo social, a burguesia, nós já conhecemos anteriormente, mercadores, artesãos, cambistas, banqueiros. Né? Então, essa nova classe social que vivia nas cidades, que vivia nos burgos, daí o nome burguesia, essa nova classe social vem, então, para alterar esse equilíbrio de poder, vem para alterar esse equilíbrio que pendia para a nobreza guerreira, para a nobreza do campo, né? E que também pendia para a igreja e deixavam os reis e os imperadores isolados nos seus castelos, nos seus palácios. A burguesia vem para se aliar a esses reis, príncipes e imperadores e trazer mais poder a eles contra a nobreza guerreira. Então, os burgueses, percebendo a importância da monarquia para o sucesso dos seus negócios, apoiaram os reis por meio de doações e de empréstimos. Onde é que o rei, né, poderia ajudar o sucesso dos negócios da burguesia? O rei era a figura máxima, embora ele não tivesse tanto poder, mas ele tinha o poder simbólico, o poder da tradição. Ele criava leis, ele aprovava leis, então leis que pudessem diminuir impostos, facilitar o acesso de comerciantes, de mercadores a rotas comerciais, a portos, a regiões de produção agrícola, pecuária, de roupas e joias. Então a burguesia, essa nova classe social vinculada ao comércio, percebeu que ter o apoio dos reis, da sua tradição, principalmente com o povo mais simples, ajudaria eles a crescer em seus negócios. E assim eles passaram também a ajudar o rei, né, para ter essa troca, doando dinheiro, emprestando dinheiro, fazendo com que os reis ganhassem cada vez mais poder. O rei, por sua vez, né, ao receber essa ajuda da burguesia, ele devolve também essa ajuda, né, uma mão lava a outra. O rei, por sua vez, passa a favorecer a burguesia, fazendo leis que protegiam o comércio, concedendo aos burgueses cargos na administração do reino, como secretários, como ministros, né, na cobrança de impostos, na fiscalização de fábricas. Ou seja, a burguesia e os reis passaram a um ajudar ao outro, né? E tentando o máximo possível rivalizar com a nobreza guerreira, com a nobreza feudal, com os senhores feudais, correto? Então, continuando. Nós temos aqui uma imagem, né? No livro de vocês tem uma imagem parecida que representa um pouco isso. Nós temos aqui, ó, o rei, né? Temos aí a coroa de ouro, né? Sobre sua cabeça, então simbolizando o poder da monarquia. O rei recebendo, então, pessoas, né? Os seus súditos que vinham fazer pedidos, fazer reclamações, pedir favores ao rei. Alguns aqui, ó, você percebe pelo chapeuzinho, digamos assim, né? Membros do clero, da igreja, né? Esse aqui também, até pelo corte de cabelo de uma ordem religiosa. E aqui, a burguesia, os comerciantes, os banqueiros que vinham, então, pedir auxílio ao rei e, ao mesmo tempo, ajudar o rei com empréstimos, com favores. Um ajudava o outro e um fortalecia o poder do outro. E, ao mesmo tempo, tentavam enfraquecer o poder daquela nobreza guerreira e daquela nobreza do campo, que até então dominava a sociedade feudal. Então, a nobreza também, vendo essa aproximação entre burguesia e monarquia, a nobreza também se aproximou do rei. Com que objetivo? Para manter os seus privilégios, os seus títulos nobilárquicos, né? Barões, duques, marqueses, viscondes, condes, e também as suas pensões, o comando dos exércitos, né, toda aquela tradição, né, de nobres guerreiros e de mandatários dos seus feudos, do campo, que eles já tinham, né, de séculos em séculos, passado de geração em geração da família. Os camponeses, o povo mais simples, também tinha interesse, né, em uma aproximação ao rei. Claro que era aquela aproximação mais distante possível, né, porque o rei nobre ele não ia tratar diretamente com o povão, né, com a camada mais simples. Mas os camponeses viam no rei alguém capaz de protegê-los contra os abusos da nobreza.
Lembrando que no campo, no feudo, o nobre era um rei, como se fosse um rei. Aquele conde, aquele duque, aquele barão, aquele marquês, ele mandava e desmandava nas suas terras. Cobrava impostos, cobrava a quantidade da colheita, 50%, 60% da colheita ou mais, né? Exigia dos seus habitantes ali do feudo que trabalhassem de graça, que servissem no exército do nobre, ou seja, uma série ali de exploração e de praticamente de abusos. Então os camponeses viam na figura do rei, do monarca, alguém que pudesse protegê-los contra esse abuso da nobreza. Então vejam só como cada uma das classes sociais ali tinha um interesse em se aproximar dos reis. O povão buscando proteção, a nobreza querendo continuar com seus privilégios e a burguesia querendo ganhar então esses privilégios que a nobreza já tinha. Então, a partir de doações, dos impostos recolhidos, da venda de cargos, secretarias, ministérios, os reis foram conseguindo, ao longo dos anos, das décadas seguintes, a partir do século XI, juntar cada vez mais recursos, ou seja, juntar cada vez mais dinheiro. E dinheiro é poder. Com esse dinheiro, os reis conseguiam montar exércitos próprios, exércitos assalariados, exércitos que fossem juramentados apenas ao rei. Por que essa questão do exército? Os exércitos que existiam naquele período ali, nos séculos finais da Idade Média, eram exércitos vinculados aos nobres. Então, cada nobre, dentro do seu feudo, tinha o seu próprio exército particular. Numa eventualidade de uma guerra, esse rei convocava os seus nobres, né? Convocava os duques, os barões, os marqueses e convocava os exércitos nobres para lutar em nome do rei. Só que o rei não podia ficar na dependência, né, dos exércitos dos nobres. E ele busca então criar o seu próprio exército real particular. Então, o reino da Inglaterra, o reino da França, o reino de Portugal, da Espanha e por aí vai, cada reino busca ter o seu exército próprio, sem depender então dos exércitos nobres, da nobreza. Então, esse fortalecimento gradual do poder dos reis entre os séculos XI, que é o nosso período aí de início, né, até o século XV, é conhecido então como o processo de formação do Estado moderno, onde vão surgindo ali, né, as raízes, as origens dos países que a gente conhece hoje, né, os principais países europeus, a França, né, a Inglaterra, que ainda é uma monarquia, a Espanha, que também ainda é uma monarquia, Portugal, né, os principais países ali que também têm uma história mais vinculada com a história do Brasil. Então, esse processo de formação dos estados modernos. Só que cada reino, cada país vai ter o seu processo próprio, o seu ritmo próprio, com suas características próprias. Mas, no fim, né, em cada uma dessas regiões, os reis vão passando a ter cada vez mais poder, impondo cada vez mais a sua força. Então, nós temos aqui um mapa, né? Um mapa do continente europeu, mostrando então a época entre o fim da Idade Média, o início ali da Idade Moderna, os principais reinos que existiam ali na Europa. Aqui onde hoje nós temos Portugal e Espanha, nós vamos ver aí ao final do capítulo o processo de reconquista, processo de retomada das terras, né, que até então, ó, vejam que o nome Califado de Córdoba, eram territórios conquistados por povos de religião muçulmana, que tinham vindo do norte da África e conquistado aqui o sul da Europa. Então, esses reinos cristãos hispânicos vão se expandir, expulsando os muçulmanos, e daí surge o reino de Portugal e o reino da Espanha. Nós temos aqui o reino da França, o reino, né, que vai se tornar o reino da Inglaterra, que são esses 4 pontos aí, esses 4 reinos que nós vamos conhecer, como esses reis dessas regiões passaram a ter mais poder. Então pessoal, fizemos aí uma introdução desse capítulo 6 e vimos aí, então, nesse primeiro momento, a partir do século XI, como os reis vão conseguindo aos poucos trazer para perto de si esses grupos sociais, tanto a burguesia, essa nova classe social, né, então que se aproximava dos reis, buscando crescer nos seus negócios, né, financeiros, comerciais, buscando com o rei incentivos comerciais, isenção de impostos, proteção nas suas viagens.
e oferecendo aos reis também, né, dinheiro, empréstimos, para que o rei pudesse o quê? Contratar soldados, formar seus exércitos particulares, reformar os seus palácios e fortalezas. Além da burguesia, né, e vendo, né, por causa dessa proximidade da burguesia e se sentindo ameaçada, vimos aí também que a nobreza busca também se aproximar dos reis, com a intenção de manter os seus privilégios, né, as pensões, os cargos, o comando dos exércitos, né, a obtenção de novas terras. Até mesmo o povão, o povo mais simples, vê no rei, na figura sentada no trono, com a coroa, com o cetro, aquela figura imponente, vê naquela figura um protetor contra os abusos da nobreza, né, contra a cobrança exagerada de impostos. Então, vimos aí, né, esse processo de introdução. A partir da nossa próxima aula, então, nós vamos ver aí a formação nesses principais reinos, começando pela Inglaterra, depois continuando no Reino da França, como os reis dessas regiões, como os reis ingleses e como os reis franceses vão conseguindo cada vez mais poder, conseguindo centralizar o poder em suas mãos, tirando o poder da nobreza, que era a grande mandatária, digamos assim, da sociedade. Certo? Então, na nossa próxima videoaula, continuamos aí com a monarquia inglesa. Espero que todos tenham entendido, que todos continuem focados nos seus estudos e até a nossa próxima aula. Até mais!